Tem sido fantástica a experiência de ter passado, né, pelo processo de treinamento na facilitação, exatamente porque muitas das dinâmicas que a gente conduz em sala de aula, existem várias disciplinas, cada disciplina pede um determinado tipo de coisa, e nas disciplinas que exigem dinâmicas com os alunos, e a gente tem uma disciplina que é especificamente de trabalho interdisciplinar, então o objetivo da disciplina durante o semestre é desenvolver um trabalho, e em grupo. Aham. Então, a facilitação, ela é a tônica do processo. Então, a gente tem que ficar mediando as equipes, a gente tem que trazer todo um método de trabalho, e esse processo é a facilitação. Sim. Então, ter passado por isso, ter conversado sobre as questões de design, né, isso abriu muito a cabeça. A experiência foi muito bacana, porque me mostrou aquilo que eu já praticava de maneira empírica, de maneira muito casual. Agora eu estou usando isso de maneira muito direta, muito objetiva e usando as ferramentas, né? Então, isso enriqueceu muito o processo. E nesse semestre, a gente trouxe essa disciplina para todos os cursos. Uhum. Então tem uma gama de coisas, né, que são abordadas em cada curso de maneira diferente, mas que usa o processo de facilitação, usa a abordagem de design thinking como base desse processo. Então, eu hoje sou responsável por estruturar a metodologia dessa disciplina em vários cursos. E a Sim. gente entra em sala de aula com, às vezes, 2 professores, às vezes 6 professores. Então, foi interessante porque eu pude traduzir para todos esses professores o processo. Olha, eu estou mais confiante sobre o processo, né? Eu já tinha uma certa facilidade por conduzir a turma já por 4 anos. Uhum. Só que é o seguinte, a partir de agora ficou mais claro para mim que o processo que a gente estava conduzindo, ele estava no caminho correto. Agora a gente tem ferramentas específicas para lidar de maneira objetiva com o problema e lidar de maneira bem cuidadosa com a visão do usuário. Então, isso se tornou muito mais forte na nossa fala e, de certa maneira, o processo ele está mais organizado. Então, aquilo que a gente falava e que sugeria para os alunos, agora virou método. Então, a gente tem no processo de entrevista com o usuário, no processo de mapeamento desse problema com a perspectiva do usuário, a gente tem ferramentas que orientam o aluno sobre como lidar com isso. Então, a coisa ficou mais organizada, a coisa ficou mais objetiva. Eu acredito que trazer essas noções de design para dentro do processo nosso de software agregaram muito. A gente ainda está em Aham. curso, né? Sim. Não é um workshop que a gente facilita uma disciplina que Aham. ela atravessa 6 meses. Olha, um ponto que eu acho crucial e interessante do ponto de vista da disciplina, né, que ela é um processo mais longo, é exatamente que é o seguinte: quando você passa uma orientação para os alunos, muitas vezes alguns eles não percebem o valor daquilo, eles não compreendem, né, exatamente o que precisa ser feito, e alguns vão abandonando ali naquele processo mais imediato. Com a disciplina que ela transcorre 6 meses, ela passa de maneira um pouco mais gradativa, os alunos têm a oportunidade de refletir a respeito daquilo que você está passando. Então, nesse processo, a gente tem a oportunidade de amadurecimento dos alunos
e a incorporação disso de maneira mais orgânica, ou seja, eles vão vendo que houve um aprendizado de um outro grupo e eles percebem naquele aprendizado do grupo a efetividade dessa prática que a gente está trazendo. E aí, com isso, eles vão conseguindo dar maior importância ao processo que a gente está conduzindo. Então, esse intervalo de uma aula para outra faz com que eles amadureçam e percebam a real importância daquilo que a gente está falando. Agora, no processo de transição do presencial para o virtual, né, para o online, o termo correto é online, né, porque não é virtual, ele é muito real. O que a gente começa a perceber no processo de ensino e de aprendizagem é que a experimentação ela é o grande motivador, né, do aluno em participar e o grande transformador do aluno diante do conhecimento que ele está recebendo. Então, a facilitação no processo pedagógico, ela traz essa experimentação, né? Você, no processo baseado em Design Thinking, você coloca o aluno de frente para um problema real e você traz para o aluno a importância dele entender a necessidade, né, do usuário, a dor desse usuário, e aí ele traz muito mais profundidade naquilo que ele faz, sabe? Quando os alunos percebem que o problema que eles gostariam de resolver não é o problema do usuário, digamos, o envolvimento dele com aquilo que ele está trabalhando em termos de solução muda completamente, né? Então, assim, ele sente que aquilo que ele está produzindo pode ajudar alguém de fato. E aí aquilo se torna muito mais interessante, né? Então, esse processo experiencial, né, onde você coloca o aluno junto com quem vai receber aquilo que ele está produzindo, muda tudo. Muda tudo. Deixa de ser simplesmente decorar um conhecimento para fazer uma prova e passa a aplicação desse conhecimento em situações reais, né? Então, eu penso que esse processo de aprendizado baseado na experimentação, ele é crucial. Ele é crucial. E diante do que a gente tem hoje, né, que é o conhecimento de maneira comoditizada, ou seja, o conhecimento está em todos os lugares. Você entra no YouTube, você tem o conhecimento. Você entra numa enciclopédia, você tem o conhecimento. Essa enciclopédia está disponível para todo mundo hoje. Antes era só para quem podia comprar, né? Você tem artigos disponíveis. Você entra no Google e acha com facilidade esses artigos. Então, o conhecimento hoje, a disponibilidade dele, ela é muito facilitada, né? Antigamente você tinha que ir para a escola para receber o conhecimento. Agora não. Agora você pega um celular e acha esse conhecimento em qualquer lugar. Então, há uma mudança no processo de ensino e aprendizagem que é o seguinte: olha, eu não estou aqui mais como o único detentor desse conhecimento para passar. Na verdade, esse conhecimento está disponível. Então, nesse momento, seria interessante a gente subir o nível, que é o seguinte: vamos refletir sobre esse conhecimento que agora vocês podem acessar em qualquer lugar e vamos aplicar esse conhecimento. Então, a experimentação, ela se tornou possível, ela se tornou viável no processo dentro da escola. Então, a facilitação se torna crucial, porque uma vez que você está fazendo a experimentação dentro da escola, você virou não mais um passador de conhecimento, mas um articulador.